Obrigada, Jesus. Amém. Aleluia. Eu salvo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Para mim é um privilégio poder estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. E a primeira ministração como obreiro oficial desta casa para a glória do nosso Deus. E eu gostaria de louvar o Senhor antes de ministrar a palavra do Senhor. Gostaria de dar o auxílio da nossa pastora aqui, como está o Bluetooth. Aleluias. Louvado seja Deus. Fique de pé, igreja. Sei que você está cansado de ficar sentado. Fique de pezinho, que Deus vai já falar coisas tremendas com você. Qual é desses aqui, pastora? Tá. Aleluias. Aleluia. Oh, aleluia. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi pro Daniel, lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Ele ouviu as orações, mesmo quando orava. Ela clamava, o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou no sol parou, mandou tocar e as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, e que tudo tem da gente, eu mesmo não mudou. Tu és lindo, Jesus. Esta igreja linda é tua noiva, Senhor, pois ela tem clamado a ti por uma bênção especial. E nesta noite me permita, se a tua boca nesta
nesta noite para profetizar que a bênção que ela está pedindo já está chegando. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só para te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima no peito. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Jesus, que seria da nossa vida sem a tua presença. Talvez que somos pó e cinza somente, mas é nesse pó e cinza que o Senhor mistura e faz um vaso de honra da tua casa. E nesta noite tem vasos de honra neste lugar que vem ser lugar por ti. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, acerta de nós nesta noite. Oh, vai encher cada casa dessa minha condição. Oh, aleluia. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do preço. Chora que a vitória veio. Aleluia. Deixa eu baixar, pastor. Eu vou colocar um fundo musical. Bem baixinho, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Aleluia. É uma palavra bem conhecida. E como se trata um culto de mulheres, louvado seja Deus, eu senti no meu coração de ministrar essa palavra, desde o momento em que me foi lançado o convite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Livro de Ruth, no capítulo 1 e o verso 1 em diante. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Todos os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pela qual um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi.
E o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, Efrateu, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Ofra, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também, ambos, Malom e Quilom. E ficando assim, esta mulher desamparada dos seus filhos e de seu marido, então se levantou, ela com suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Podem sentar, queridos. Aleluias. Louvado seja Deus. Nessa palavra sobre Ruth, irmãos, nós podemos extrair muitas coisas desta jovem Ruth. Aleluia. Nós vamos ver, principalmente no capítulo 1, no capítulo 1, todos os seus versículos, a gente vai ver que Elimeleque, ele passa por um período, aliás, Israel passa por um período de fome. E Elimeleque se vê na obrigação de cuidar da sua família, e ele sai de Israel e agora vai para os campos de Moabe. Louvado seja o nome do Senhor. Cada pregador vai interpretar de uma forma a questão da saída de Elimeleque. Vai dizer que ele não esperou no Senhor, vai dizer que ele foi precipitado, mas eu não estou aqui para fazer julgamento de Elimeleque. Ele sentiu o desejo no seu coração de sair para o campo de Moabe. E há outros pregadores que vão dizer que Elimeleque morreu porque estava em desobediência por ter saído de Israel. A Bíblia não relata sobre isso. Vai dizer que teve fome em Israel e ele saiu a peregrinar pelo campo de Moabe. Louvado seja Deus. Só que nesta ida, louvado seja o nome do Senhor, de Elimeleque com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos para o campo de Moabe, e ele vai morar um determinado tempo ali. Agora Elimeleque morre, e passa-se alguns anos, 10 anos depois, os seus filhos tomam para si mulheres moabitas e casam-se com elas, e quase 10 anos passam, eles vêm a morrer os 2. A Bíblia não vai dizer que eles caíram de um cavalo de acidente, não, vai dizer que eles morreram, ponto final, morreu. Só que agora Noemi se vê numa situação muito delicada, porque o seu esposo já morreu, agora morrem os seus 2 filhos, e agora a situação que era complicada de uma viúva, agora tem 3 viúvas em uma mesma casa. Louvado seja Deus. Só que de repente Noemi ouviu falar que o Senhor visitou o seu povo Israel, trazendo-lhe pão para o seu povo, aleluia. Ela resolve voltar, e o texto vai dizer que elas estão saindo dos campos de Moabe, e há um momento que é crucial para a história, que vai mudar para sempre, da vida principalmente de Ruth. Ela diz: minhas filhas, agora que nós nos despedimos, vocês voltam para os seus pais, para a sua mãe e sua família, e eu voltarei para o meu povo Israel. E o texto vai dizer que Ofra, naquele momento, ela chora, as 3 choram muito, se abraçam, coisa que mulher não gosta de chorar, e até eu, como homem, também fiquei assim meio emotivo depois que aceitei Jesus, e eu estou falando de Jesus, começa a chorar, e é uma coisa gostosa. Quem quiser falar que é machão, que fique para lá, eu sou prefiro ficar com Jesus, e a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Mas elas choram ali, e ela diz: minha filha, volte para o seu povo. E Ofra não vai ter dificuldade de voltar, e ela vai dizer: volte para os seus deuses, para a sua família, e volte para o seu povo, aleluia. Ofra não pensa muito, chora um pouquinho e sai fora de cena, e você nunca mais vai ver falar se Ofra casou, se Ofra teve filho. O texto não vai relatar nada sobre ela. Só que quando ela olha para Ruth, para se despedir de Ruth, e Ruth vai dizer para ela assim: ei, que aonde tu fores eu irei, não me apartarei de ti. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que aconteça algo
paciente, se que até a morte eu não venha seguir junto contigo, louvado seja Deus. Aleluia. E agora vem Ruth e Noemi para Israel. Louvado seja Deus. Elas estão viajando junto. O texto não vai relatar quanto tempo depois elas chegam nos campos de Boaz, que era parente de Noemi. Louvado seja Deus. E ela diz assim: Noemi, fica aqui que eu irei aos campos colher o que cair das migalhas lá do ceifeiro, eu irei colher para trazer pão, para fazer pão para mim e para ti. Louvado seja Deus. E ela sai com esse pensamento. E o texto vai dizer, na continuidade do texto, já no capítulo 2, que ela está lá durante o dia todo, catando ali aquelas migalhas que caíam, e chega Boaz no seu campo e pergunta para um dos seus moços: quem é aquela moça que está ali? Louvado seja Deus. Ele disse: essa aí, ela veio com Noemi lá da terra dos campos de Moabe, e ela veio com Noemi, é nora de Noemi, e ela está aqui desde manhã e até agora não sentou e não comeu nada. Aleluia. E Boaz manda chamar Noemi, Ruth, e pergunta para ela, diz: olha, tu não precisa ficar mais com essas migalhas, tu vai estar junto com as minhas moças ao meu trabalho, tu vai estar junto aqui, tu pode comer. E eles trouxeram comida, ela saciou a sua fome, e ela vai olhar para ele e dizer, abaixar o seu rosto e dizer: meu Senhor, por que eu achei graça diante de ti, sendo eu estrangeira? E aí que vem a primeira dica para você, mulher de Deus. Ele vai dizer: porque eu soube o que você fez pela tua sogra Noemi. Você abriu mão da tua parentela, da tua família, de tudo, e veio junto com ela, não desamparou. Isso é motivo suficiente para que eu possa cuidar de você. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Ruth não questiona, não vai questionar com ali o seu protetor, vamos dizer, entre aspas. E o texto vai dizer que ele se agraciou por ela, sentiu algo, foi impactado por Ruth. Bem verdade que era uma jovem, com certeza de bela formosura, mas o que chamou a atenção, o texto não vai enfatizar da sua beleza peculiar, vai enfatizar sobre as suas ações. E é parecido com aquilo que Deus pensa de nós. Deus não está preocupado se nós fazemos faculdade, se nós estudamos na melhor escola, se usamos as roupas mais caras, mas se nós não tivermos caráter cristão, para isso Deus não serve para Deus, porque para Deus o que é importante, a minha essência, é o que eu sou de dentro para fora, e não o que eu sou de fora para dentro. Deus não está preocupado com a aparência, Deus está preocupado com a sinceridade do nosso coração. Louvado seja Deus. E quando Boaz olha para Ruth, ali começa um cenário interessante na vida daquela jovem. E a gente vai ver que mais tarde ela volta para Noemi e fala para Noemi o que aconteceu. E no texto aqui no capítulo 2, vai interessante quando alguém chega para Noemi e dizendo assim: olha aqui Noemi. Ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Amara, porque o Senhor me encheu de amargura. Porque o Senhor, em outras palavras, o Senhor, Ele me fez passar, que eu permitiu que viesse todo mal. Louvado seja Deus. Ela era uma mulher amargurada, Noemi, mas mesmo assim, vamos ver uma mulher amargurada, mas que em nenhum momento ela maltratava a Ruth. Ela chamava minha filha. Minha filha. Ela estava amargurada de espírito. E é uma coisa que o mundo não consegue entender, pastora Angilane, é quando alguém que conhece um pouco da nossa história sabe que nós estamos passando pela luta, o nosso coração está sangrando, mas o meu sorriso está de orelha a orelha, e ele vai dizer o que é que está acontecendo, porque esse crente está passando por luta. Eu conheço a história dele, mas esse sorriso não sai do rosto dele, porque eu tenho certeza que a minha morada não é aqui, eu estou vivendo aqui momentaneamente, porque a minha morada é no céu, ao lado do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. E você sabia que tem muita gente que são cheios de dinheiro, porém não tem felicidade? Todo mundo que se aproxima dele, irmã Sandra, ele pensa que é por causa do dinheiro. Ele não consegue confiar nas pessoas.
Porque ele acha que então isso se torna, em vez de trazer felicidade, trouxe infelicidade. Louvado seja Deus. E nós bem sabemos que estamos vivendo um mundo de muito interesse ao dinheiro, ao money. Louvado seja Deus. Mas Ruth, ela não viu nada disso em Noemi. Ela viu alguém que ela poderia, e eu vejo interessante, porque Ruth amava Noemi. Agora eu fico imaginando se essa Ruth fosse aquela sogra que muitas pessoas contam piada por aí. Será que Ruth queria estar com Noemi? Provavelmente que não. Agora Ruth vem, aleluia, para o meio do povo de Israel. Aleluia, ela é acolhida por Boaz. E mais tarde, Noemi começa a orientá-la como ela deve seguir, o que ela deve fazer, aleluia. E certa uma das ocasião, aleluia, Noemi tinha posses naquele lugar do seu marido, da família do seu esposo. E pela lei judaica, Ruth não poderia casar com Boaz, porque tinha alguém da família que era parente de Elimeleque, que era dono das posses dele, mas para ele tomar posse daquilo que era de Noemi, ele precisava casar com alguém que fosse como Ruth era, nora, e para ele poder ter direito àquelas terras. Só que ele disse: eu caso com Ruth, mas eu não quero Noemi. E o trato lá da lei era que ele tinha que amparar tanto a nora quanto a sogra. E ele não quis. E Boaz disse: dessa forma, já que ele não quer assumir o compromisso de cuidar de Noemi, ele não foi besta nem nada também, ele buscou pensar nos seus interesses, né? Como homem, disse: eu caso contigo. Mas antes disso, antes que chegasse esse momento, ele estava cansado depois da colheita, estava deitado ali, ele adormeceu e Noemi orienta: minha filha, vai lá, deita no pé desse homem, fica lá, porque a lei também dizia que se o homem tivesse deitado lá, o dono das posses, e que se a mulher se deitasse ali aos pés dele, não precisava tocar nele, quando ele acordasse, ele tinha por obrigação ser o cuidador daquela pessoa. Olha como Deus encaminha as coisas tão direitinho, tão lindo. Como diz um amigo meu, o irmão Francisco, lá no Pará: Jesus é chique e não é cheiroso ainda, louvado seja Deus. E ela fica ali, tudo orientada pela sua sogra Noemi, e aleluia, louvado seja Deus. E chega o momento que tem um julgamento lá, porque ela é estrangeira, não pode fazer parte do povo de Israel e tudo, mas ali há um momento que eu vejo uma ação de Deus no meio daquele povo. Alguém se levanta a favor de Noemi, e as coisas começam a favor de Ruth naquele momento, e Ruth vem a casar-se com Boaz. Louvado seja Deus. E aqui o texto vai dar algumas características de Ruth que nós temos que ter. Não é só as irmãs, não, é nós, obreiro também. Aleluia. Diz assim: traço de exemplo do caráter de Ruth, que era humilde e solícita para exercer trabalhos inferior. Não, zelador da igreja, eu sou diácono da igreja. Não, zelar não, isso não é trabalho para mim. Tem o zelador da igreja. Não, irmão, é trabalho de todos nós. Eu com a minha esposa, quando dirigimos a obra do Pará, tem que ter alguém para ajudar a zeladora. Quem levanta a mão? Ninguém levantou, pastor. Ninguém. Eu disse: não, já tem 2 zeladores. Quem é? Eu e minha esposa. E zelamos a casa do Senhor naquele período que estivemos ali. E pelo contrário, isso não nos diminuiu como obreiro daquela obra. Só fez acrescentar no reino. Louvado seja Deus. Segunda característica de Ruth: respeitosa. Pediu permissão, aleluia, e esforçada. Isso e outros viam e comprovavam. Respeitosa. Característica de cristão. Louvado seja Deus. Da hora onde era a descendência de Ruth? De Moabe, estrangeira. Adorava outros deuses lá. Mas agora Ruth vem para o meio do povo de Israel. Agora ela o povo de Noemi é o seu povo, e o seu Deus é o seu Deus. E por
que tem gente que vem para o nosso meio querendo trazer o que ele veio lá do mundo para querer implantar no nosso meio? Não, porque lá tu fazia, aqui é a casa do Senhor, aqui tem normas, tem reverência que temos que ter com a obra do Senhor. Ruth não trouxe nada de lá do seu passado, porque ela viu que o seu passado lá não lhe trazia futuro. Agora ela serve o Deus de Israel, que cuidou da vida dela, que dá uma nova trajetória para a vida de Ruth. Louvado seja Deus. Quarta característica, agradecida. E tu me consolaste. Agradecida a Deus, porque o Senhor consolou ela. Louvado seja Deus. Quinta característica, bondosa, pois cuidava dos outros. Isso é uma coisa que é a mais dificuldade que nós temos. Eu posso dar exemplo testemunhar da vida da irmã Gigi. Ela tem se consumido com essas duas crianças como se fossem filhos. Isso é cuidar dos outros, irmãos. É cuidar, é ter bondade no coração. Sabe lá quantas pessoas não já censuram? Porque ela cuida, porque ela é besta, porque isso. Não, irmão, é bondade. Não é porque alguém não pode cuidar que ela não vai cuidar. Bondade no coração. Temos que ter bondade para com o nosso irmão. E Ruth tinha isso, porque ela se preocupou. Ela não sabia, irmão, em nenhum momento Ruth não sabia o que lhe esperava Israel. Ela sabia que tinha um Deus que ia cuidar dela sim, mas ela não sabia se tinha um casamento esperando por ela. Ela não sabia que a sua vida iria mudar de forma radical. Ela não sabia disso, mas ela não colocou o seu interesse. Olha, Noemi, eu vou contigo porque tu tem terra e eu vou ter paz nessas terras. Não. Noemi, eu estou indo contigo, porque aonde tu estiveres eu estarei, aonde tu pousares eu pousarei, aonde tu morrerei contigo. Mas lá no fundo diz, não, meu irmão, estou contigo, estou fechado contigo, sou o teu fechamento. Mas deixa a bala começar a cantar, ele te empurra para trás e corre. Mas do Ruth não, Ruth ela sabia que havia um Deus que iria cuidar da sua vida, que iria cuidar da sua trajetória, louvado seja Deus. Mas ela não colocou interesse pessoal ou particular em frente daquilo que iria acontecer na sua vida, louvado seja Deus. E a sexta característica, obediente, fazia o que Noemi dizia. É uma das dificuldades da igreja do século 21. A liderança está dizendo, não obedece teu pastor, vive na obediência ao teu Deus, eles estão indo para outra direção. Mas Jesus falou que teríamos dias difíceis nos últimos dias, que o amor de muitos esfriariam, que o amor de muitos, e se possível dos escolhidos, nós não estamos exclusos de passarmos por esse processo, irmãos. Mas se nós vigiarmos na terra do vivente, nós estaremos ligados na videira verdadeira que é Cristo. E Ele nos dará a vitória. Aleluia. E Ruth, é interessante porque a gente vai ver a história de uma jovem que, através dela, a árvore genealógica de Jesus vem de Ruth. Porque Jesus é da geração de Davi, e o pai de Jessé, ele veio da geração de Ruth. Louvado seja Deus. Mas se a gente for buscar mais atrás, vai vir de Raabe, uma mulher também que deixou a sua marca registrada. Ela teve uma atitude nobre. Ela chegou no espia de Josué em Jericó, e quando os homens, soldados do rei, queriam matar, ela escondeu, aleluia, os dois espias de Josué, e foi feita uma aliança com Raabe, que naquela cidade, no dia que viesse a destruição do exército de Israel, somente Raabe e a sua família seriam poupados da morte, da destruição daquele lugar. Louvado seja Deus. Então a gente vai ver que as nossas atitudes, elas refletem na nossa família, principalmente nos nossos filhos. Aleluia. A gente vai ver, eu estava vendo um estudo muito profundo, interessante, a respeito de dois homens. Ele está na internet, isso não é
Não foi na igreja, na internet. É um jovem, o John William, alguma coisa, eu não lembro. Foram buscar toda a sua descendência para trás e até nele para frente. Do meio dele saiu muitos pastores, juízes, desembargadores nos Estados Unidos. Ou seja, nunca nenhum descendente dele teve problema com o Estado de ser preso, nem por multa de trânsito. E buscaram outro cidadão contemporâneo dele. Toda a sua descendência, a maioria morreram no mundo do crime. Duas foram feitas tipo uma comparação da vida dessas duas pessoas. E ali eu pude entender algo importante. O Senhor, Ele fala para nós que os nossos filhos são a herança do Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 127 que os nossos filhos são como flecha na mão do guerreiro. E aqui eu vou trazer uma coisa importante para encerrar, porque acho que a hora já passou. Louvado seja Deus. 9h01. Flecha. O que é que o guerreiro faz com uma flecha, irmã Sandra? Ele tem um alvo, né? E aí tem até competição nas Olimpíadas, né, pastora? Que acerta mais no meio do alvo é que ganha o prêmio lá. Então, nossos filhos, o salmista vai dizer que eles são como flecha. E aquele bem-aventurado é o homem que tem muitos deles na sua jalva, porque quando o inimigo bater na sua porta, não será envergonhado. E aqui cabe uma coisa que é importante para a igreja do Senhor Jesus. As tuas flechas, em qual direção tu tem atirado? Qual é a mira que tu tem atirado as tuas flechas, que são teus filhos? É algo que temos que pensar. E vocês que são mãe, mais do que pai, porque a mãe sempre está mais em casa do que os pais. Louvado seja Deus. E uma coisa que acontece muito, não estou dizendo que acontece na nossa igreja, eu espero que não aconteça. O filho faz o mal feito, a mãe encobre e diz: não fala nada para o teu pai não deve saber disso. É um erro, irmãos. Porque o que é que acontece? A própria mãe está negociando a sua autoridade como mãe. Não pode acontecer isso. E temos que passar exemplos de servo de Deus para os nossos filhos. Fazer deles flecha no alvo. Quem é o alvo da nossa flecha? Jesus de Cristo de Nazaré. Aleluia. É Ele que é o nosso alvo, que não pode ser diferente na vida da igreja e principalmente das irmãs que são mães. E as vós têm a responsabilidade maior ainda de aconselhar os filhos e agora os netos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que nós possamos pegar o exemplo de Ruth para nossas vidas, que possamos ter essas características de Ruth e de outras mulheres que a gente vai, porque eu escolhi aqui ministrar sobre Ruth, o tempo é muito curto, mas se for me dada a oportunidade, né, irmã Sara, num outro momento, estarei ministrando mais sobre mulheres na Bíblia. As mulheres teve um papel fundamental na Bíblia. Quando Jesus foi preso, estava ali para ser pendurado no madeiro, os homens vazaram, como a gente diz lá, para picar a mula, todo mundo. Quem foi lá? As mulheres. No dia lá que Jesus ressuscitou, quem foi primeiro? Foi Pedro? Não, as mulheres. Então vocês, se entenderem isso, vocês são uma potência na mão de Deus. Ninguém pode parar vocês, mulheres. Ninguém. Nem a morte pode parar vocês, porque quando vocês morrerem, estarão no braço do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer que a morte, aleluia, ela é apenas um veículo que conduz o cristão da morte para a vida eterna. Que nosso Jesus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, Jesus. Amém, Jesus. A sua vida ministerial.